Líderes em Negócios é um oferecimento de Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de equipamentos do Brasil. Clube do Resíduo, a sua plataforma para a compra e venda de resíduos. Placarte, arte em pedra. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Líderes em Negócios. E agora você confere os principais destaques do programa de hoje. Menos de 5% dos brasileiros falam inglês com fluência. É um percentual bastante baixo de fluência de inglês no Brasil. Eu vou dar uma dica de Philip Kotler. Primeiro você entende, depois você atende. Estude. Executivo com experiência na área de educação, ele está hoje no Líderes em Negócios para falar sobre o mercado de idiomas. Eu recebo nos nossos estúdios o CEO da cultura inglesa, Marcos Noll Barbosa. Marcos, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado pelo convite, vai ser muito bom a gente falar sobre educação, em especial sobre ensino de inglês. Com certeza vai ser bem especial. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre alguns números, né? De acordo com um levantamento que foi feito pela Nielsen Company, o inglês ele é considerado um idioma relevante para 19% das pessoas que foram entrevistadas, mas menos de 3% dos brasileiros dominam esse idioma. Como você avalia esses números no cenário de hoje? Esses são os números que a gente mais ou menos tem também em consideração em mente, né? Vou dar um outro número e aí eu respondo a pergunta. O que se tem assim como referência é que menos de 5% dos brasileiros falam inglês com fluência. É um percentual bastante baixo de fluência de inglês no Brasil, mesmo se comparado a países semelhantes ao nosso, país como a América do Sul, por exemplo. Então, o nível de proficiência de inglês no Brasil, ele é de fato baixo ainda, tem muito espaço para crescer e precisa crescer. O inglês é uma forma de inserção global dos cidadãos e do Brasil de forma geral, né? 3% estudo, então, olhando os números, né? Em torno de 20% acham importante estudar inglês, 5% sabem falar inglês. Então, teria 15% que acham importante e não sabe falar inglês. E apenas 3% estudam. Então, sem dúvida alguma, mostra que existe um potencial de crescimento muito grande para o segmento de ensino de inglês no Brasil. Mas tem algumas barreiras para isso que começam com o tempo a serem reduzidas. Mas, de fato, é uma penetração baixa ainda no Brasil e, por consequência, com muito espaço para crescimento. Até porque o inglês vem ficando cada vez mais importante na vida profissional e também pessoal das pessoas, né? O inglês está no nosso dia a dia, na internet, então tem, de fato, muito espaço para crescer o nosso segmento de ensino de inglês no Brasil. Bom, dominar o inglês pode impactar em até 72% no salário nos cargos mais altos, né? De acordo com uma pesquisa, um levantamento da Cato. Mesmo diante de números tão expressivos, né? A pessoa sabendo que essa mudança pode ser significativa no ramo do trabalho, por que ainda tem tanta resistência para as pessoas para fazerem o curso de inglês, especialmente falando? Bom, acho que tem algumas barreiras, algumas causas. A principal é a barreira de acesso. Muita gente não estuda inglês porque mora longe ou trabalha longe de uma unidade de ensino de inglês, ou tem um problema de horário de compatibilizar o seu dia a dia no trabalho com as aulas de inglês, ou mesmo por questão financeira de dificuldade, né, de custear um curso de inglês. Então, a primeira dificuldade é essa barreira de acesso, essa dificuldade de acesso. Barreira essa que vem sendo reduzido com o tempo. Cada vez mais a gente tem uma oferta maior de escolas de inglês, né, no Brasil. A própria cultura inglesa, a gente, nos últimos 10, 15 anos, aumentou muito o número de unidades de ensino presencial. E também, cada vez mais agora, o ensino online ou o ensino remoto, que acho que é a grande tendência do ensino de inglês, é a modalidade remota, em que se tem um professor ao vivo, com hora marcada, com seus alunos, e que também é possível ser oferecido por um preço um pouco menor. Então, a primeira barreira é essa, a dificuldade de acesso, né, que vem se reduzindo. A segunda barreira é a facilidade de desistência. Muita gente começa a estudar inglês e antes de chegar no nível de proficiência que gostaria, desiste. E essas são as inúmeras razões de desistência. Mas eu diria que uma das principais razões é que a pessoa se frustra ao constatar
que aprender uma língua não é tão fácil como a gente gostaria. Não é tão fácil e não é tão rápido. E muita gente acaba sendo iludida com a promessa de que eu vou aprender a falar inglês e vou me tornar fluente em inglês em 12 meses, em 18 meses. Isso é difícil acontecer e as pessoas acabam, então, desistindo, né? Como tudo na vida, aquilo que tem valor não vem tão fácil. E aprender um idioma como o inglês é a mesma coisa. Então, existe uma desistência grande, né, dos alunos, pela frustração, pela dificuldade de manter uma determinação para aprender, a sua disciplina, e acabam desistindo daí, então, de seguir os seus estudos de inglês, né? Considerando o momento que a gente sabe que tem uma grande dificuldade de acesso a lugares por conta do que a gente está vivendo hoje em dia, como você vê essa tendência do EAD? É uma coisa que vai ser paralelo ao físico que já existe? É uma coisa que vai caminhar mesmo ali junto? Ou ele pode, de repente, tomar esse mercado e tomar proporções ainda maiores do que já tomou? Isso vai acontecer, já está acontecendo, e agora com a pandemia, claro, isso ficou mais claro. No Brasil, o EAD, especialmente no ensino superior, cresceu muito nos últimos 5, 10 anos. As estatísticas mostram que boa parte já dos estudantes universitários estão fazendo seu curso de graduação à distância no EAD, e várias projeções que se tem pela frente indicam que em poucos anos vai ter mais gente estudando através do ensino à distância, no ensino superior, do que no presencial. No segmento de ensino de idiomas, isso não aconteceu ainda no Brasil. Dados que a gente tem disponíveis indicam que até a pandemia, pelo menos de 10% das pessoas que estudam inglês estudam na modalidade à distância, na modalidade online, né? Especialmente a modalidade online mais convencional, em que não tem um professor ao vivo, é um conteúdo gravado, em que a pessoa tem dificuldade de seguir sozinha estudando inglês. Bom, daqui a pouco a gente continua o nosso assunto. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu queria convidar você a acompanhar o nosso quadro Papo de Líder, o quadro que traz opiniões dos principais players do mercado sobre o mundo dos negócios. Acompanhe. Bom, meu nome é Fábio Rotti, eu sou o CEO Brasil da 5ASEC Brasil Franchising. A 5ASEC está no Brasil desde 1994, atuando nos segmentos de lavanderias. Nós somos conhecidos como especialistas em têxteis e também por ser uma lavanderia inteligente. Bom, a sustentabilidade não é uma questão nova para a 5ASEC, né? Nossos produtos, nossos insumos químicos que são usados no tratamento das roupas e acessórios, eles não agridem o meio ambiente. Eles têm o selo Ecolab, eles vêm da Europa, né? Ele é usado em toda a Europa, Brasil e América do Sul. Então, eles não agridem o meio ambiente, ao contrário, infelizmente, de lavanderias não especializadas como a nossa ou com alta tecnologia que nós possuímos. Com certeza, essa pandemia trouxe muitos aprendizados. E nós vamos viver, com certeza, um novo normal, já estamos vivendo. Principalmente sobre o olhar das novas gerações, os milênios, os centênios, que vêm de uma visão mais eco-responsável, mais sustentável. Eles não são mais influenciados por propagandas de TV, etc. Eles querem ser fã de uma marca, eles querem ser fã de um produto. Então, hoje, com o poder da comunicação, da internet e tudo mais, ou você constrói com muita dificuldade um nome, um conceito, uma marca, mas é muito fácil para você perder isso, pela velocidade da comunicação. Então, esses são consumidores cada vez mais exigentes com esses quesitos. E nós nos preocupamos com isso, por isso que a gente vem na vanguarda do setor, atuando nessa frente. O segmento de lavanderias no Brasil, vou dar alguns números primeiro, né? A penetração na população economicamente ativa é de apenas 4% no Brasil ainda. Tem países que é 70%, 80%. Né? É uma cultura que está se criando no Brasil. Então, tem um mercado, tem um net de mercado muito grande e que vem crescendo. Então, isso é o momento para estar numa rede consolidada. Nós temos 442 lojas no Brasil, mas com potencial de pelo menos 1.000 pontos de venda. Então, olha o espaço que nós ainda temos no próprio Brasil para crescermos, né? E o investimento, ele vai funcionar conforme o porte da cidade, conforme o modelo de negócio que nós vamos empregar dentro da 5ASEC. Nós partimos de R$190 mil, podendo chegar a R$400 mil. Como eu falei, vai depender do formato da loja, né, do tipo da cidade
ok? E aí vai ser feita a composição. Mas vai de 190 mil a 400 mil reais, já com taxa de franquia e capital de giro inclusos. Esse ano deve inaugurar ainda mais umas 4 unidades. Tá? Mas o ano que vem já está certo, já assinado o contrato, 20 unidades. Você fazer parte de uma rede de franquias, né, de um sistema testado, do sistema aprovado, onde você tem todo o suporte de uma franqueadora te ajudando a passar esse momento com especialistas do mercado, é uma segurança, sem dúvida nenhuma, para quem está começando um negócio. Simplex, a maior plataforma de compartilhamento de máquinas e equipamentos do Brasil. Aqui você pode alugar o equipamento que quiser e pelo tempo que precisar. E não só os tradicionais, como construção civil, não. Além desses, você encontra aqueles que você não consegue alugar por aí, como prensas, caçambas rolon, extrusoras, máquinas para reciclagem e muito mais. E por quê? Porque quem tem esses equipamentos parados, cadastra na plataforma e ganha dinheiro compartilhando com você. Quem tem, disponibiliza. Quem precisa, reserva. É simples? É eficiente? É Simplex. Sua obra precisa de mármores e granitos? Então você precisa de qualidade técnica, mão de obra qualificada e de uma empresa com mais de 15 anos de experiência, que atende com excelência de obras residenciais a grandes eventos internacionais. Essa é a Placarte, especialista em mármores e granitos. A Placarte trabalha com materiais de primeira linha, equipamentos modernos e acabamento à base d'água, transformando seu trabalho em arte. Surpreenda-se você também. Placarte Arte em Pedra, dando vida para suas ideias. O Kumon acredita que toda criança vai mais longe quando aprende por si mesma, que pais comprometidos com o estudo dos filhos criam adultos mais confiantes e preparados, que o estudo no lar desenvolve a autonomia e a concentração, e que a orientação individualizada expande a capacidade de cada um. Tudo isso sempre foi a essência do nosso método. Por isso, contar com o apoio do Kumon agora é ainda mais essencial para as crianças. Matricule seus filhos. Kumon é para agora. Kumon é para a vida. O app Cargo é o aplicativo que é realmente parceiro do caminhoneiro. Com o app Cargo, você não roda mais vazio e nem fica esperando carga. Pelo sistema de geolocalização, a transportadora encontra os caminhões que estão mais próximos, economizando seu tempo. O app Cargo oferece ainda o Clube de Descontos, onde você pode encontrar combustível, pneus, lubrificantes, equipamentos com valores abaixo do mercado. App Cargo, o aplicativo parceiro do caminhoneiro. Sergei Ephoff, vice-presidente da Panasonic do Brasil. Parabenizo o programa, sucesso para vocês. De volta com Líderes e Negócios, conversando aqui com Marcos Noll Barbosa, CEO da Cultura Inglesa. Marcos, vamos falar um pouquinho sobre certificações, né? É um dos diferenciais da Cultura Inglesa, né? Preparar o aluno para uma certificação internacional, né? E isso, de uma certa forma, dá um mundo muito maior de oportunidades para quem chega até lá. Qual o tamanho do impacto numa pessoa, quando ela chega no emprego, por exemplo, ou numa faculdade no exterior, com uma certificação internacional, depois de fazer todo um curso? Bom, a certificação internacional é uma prova, né, aceita mundialmente, com muita credibilidade, que informa qual é o nível de proficiência da pessoa. Por mais que a pessoa possa ter um certificado de uma instituição de ensino de inglês, um diploma, uma certificação internacional devidamente aceita, né, é uma prova de credibilidade muito grande, né? Uma das principais instituições no mundo que certificam é a Universidade de Cambridge, que é basicamente o nosso principal parceiro histórico na cultura inglesa. Nós trouxemos a certificação de Cambridge para o Brasil, nós somos fundadores, podemos dizer assim, da operação de exames de Cambridge no Brasil. Isso dá acesso às principais universidades no mundo, para o processo de seleção também para uma empresa global, para uma multinacional,
ter uma certificação com credibilidade, como por exemplo as certificações de Cambridge, é uma prova incontestável da proficiência e do domínio do idioma pela pessoa. Ainda falando um pouco de estudos e certificações, além dos cursos tradicionais que vocês oferecem, também nós temos a Faculdade de Cultura Inglesa, né, que oferece os cursos de graduação, pós-graduação e também extensão. Claro, todos eles voltados para o ponto acadêmico do desenvolvimento da língua inglesa, né? Fala um pouquinho mais sobre esse outro braço da cultura inglesa. Esse é um braço quase que secreto, eu brinco, né? Uma faculdade secreta, né? Pouca gente conhece, né, ainda a Faculdade de Cultura Inglesa, mas é pela origem dela. A gente abriu a Faculdade de Cultura Inglesa basicamente para a gente formar professores para as nossas escolas de inglês, cultura inglesa. A gente enxergava uma grande dificuldade de atrair ou de encontrar professores de inglês no mercado devidamente capacitados para trabalhar conosco, e a ideia de ter uma faculdade de cultura inglesa era de nós mesmos formar futuros professores nossos. Só que isso foi ganhando corpo e hoje a gente atende um mercado de pessoas que querem seguir a carreira como professor de inglês, procurando estudar, procurando trabalhar conosco ou em qualquer outro instituto de idiomas ou mesmo numa escola bilíngue. Então ele foi ganhando identidade própria e hoje a gente tem uma faculdade com uma nota alta no MEC, uma faculdade ainda relativamente pequena, na cidade de São Paulo, ainda presencial. E é o fato de ser uma faculdade relativamente pequena que nos permite ter um atendimento muito individualizado do aluno e também fazer estágios nas nossas próprias escolas da cultura inglesa. A gente oferece curso de graduação, né, de letras e tradução, curso de pós-graduação e muitos cursos de extensão, alguns inclusive gratuitos online, que vale a pena as pessoas conferirem. Curso de aperfeiçoamento, de acesso a novas metodologias, tecnologias. E é uma faculdade que deve ganhar destaque, deve ganhar projeção, porque a gente deve, claro, seguir também para o mundo digital, para o mundo online com a faculdade. O nosso corpo docente da faculdade é formado por professores mestres e doutores, um nível muito alto docente, e isso deve ganhar mais projeção, capilaridade com o mundo digital que a faculdade também deve estar ingressando nos próximos semestres. Existe um trabalho social muito extenso dentro da instituição, né? E ele ataca várias frentes e diferentes parcerias. Aqui, para mencionar algumas, nós temos o Instituto Sol, o Balé de Paraisópolis e a distribuição também de bolsas de estudo, entre várias outras ações. Como está o desenvolvimento dessas ações hoje? Bom, a Cultura Inglesa é uma instituição sem fins lucrativos. Desde a sua fundação, há 85 anos, continua sendo uma entidade sem fins lucrativos e não temos plano de mudar isso. Então, o impacto social é um DNA nosso desde a fundação. Nossa razão de ser é formar cidadãos para o mundo e a gente tem que ser autossuficiente, né, evidentemente, né, do ponto de vista financeiro, mas nosso objetivo é o ensino e o impacto social. Então, há décadas que a gente desenvolve uma série de ações sociais muito em parcerias com outras entidades, como as que você citou, e também na oferta bastante relevante de bolsas 100%. O número que a gente deve ter agora, por alto, a gente deve ter em torno de 2.000 alunos estudando conosco de forma 100% gratuita. No ano passado, a gente criou um projeto bastante relevante social, que foi a inauguração de uma unidade de cultura inglesa na comunidade de Paraisópolis. É uma unidade padrão cultura inglesa de infraestrutura, de corpo docente, de professores, para atender exclusivamente moradores daquela comunidade, 100% gratuito. É um projeto de fato muito bonito. Então, quais são as perspectivas da cultura inglesa para os próximos meses, para os próximos anos? Bom, a gente, como todas as instituições de ensino, a gente está ainda muito voltado para esse momento da pandemia, né? Com o ensino remoto, com atividade de trabalho de casa, mas a gente está olhando muito para o período pós-pandemia, para o que vai acontecer. E se a gente foi forçado lá em março, abril, claro, com o fechamento das unidades, de fazer uma migração para o modelo online, para o modelo remoto, foi uma operação, diria assim, de guerra quase. Nós temos em torno de 60 mil alunos, em torno de 500 professores, 4.500 turmas,
50 e poucas unidades. E em 2, 3 semanas a gente foi obrigado a fazer essa transição do presencial para o remoto e felizmente conseguimos fazer. O segundo semestre agora está sendo feito 100% remoto e no ano que vem a gente vai reabrir, né, tudo indica, né, com a evolução da pandemia e dos protocolos, a gente vai voltar com presencial com os devidos cuidados e restrições naturais ainda da pandemia, mas a gente vai continuar com o modelo remoto em paralelo ao modelo presencial. Tem sido muito trabalho para a gente estar lidando com esse presente da pandemia, mas já se preparando para esse mundo que vem pela frente. Marcos, antes da gente encerrar, gostaria de te presentear com essas delícias da Mr. Tini Cookies, que é uma empresa especializada em guloseimas americanas, que desde 2005 vem divulgando a sua marca pelo país e hoje conta com várias unidades espalhadas pelo Brasil. Para você, para adoçar um pouquinho mais os seus estudos e o trabalho do dia a dia. Uau, muito obrigado, muito obrigado. Conheci a marca, é uma delícia de fato. E mais uma vez, obrigado pelo convite em estar participando do programa. É muito bom falar sobre educação, em especial sobre o ensino de inglês. Nós que sempre agradecemos e muito sucesso daqui para frente. Nós vamos para um rápido intervalo e, claro, daqui a pouco voltamos com mais Líderes e Negócios. Não saia daí. Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de máquinas e equipamentos do Brasil. Aqui você pode alugar o equipamento que quiser e pelo tempo que precisar. E não só os tradicionais, como construção civil, não. Além desses, você encontra aqueles que você não consegue alugar por aí, como prensas, caçambas rolon, extrusoras, máquinas para reciclagem e muito mais. E por quê? Porque quem tem esses equipamentos parados, cadastra na plataforma e ganha dinheiro compartilhando com você. Quem tem, disponibiliza. Quem precisa, reserva. É simples? É eficiente? É Simplax. Sua obra precisa de mármores e granitos? Então você precisa de qualidade técnica, mão de obra qualificada e de uma empresa com mais de 15 anos de experiência, que atende com excelência de obras residenciais a grandes eventos internacionais. Essa é a Placarte, especialista em mármores e granitos. A Placarte trabalha com materiais de primeira linha, equipamentos modernos e acabamento à base d'água, transformando seu trabalho em arte. Surpreenda-se você também. Placarte Arte em Pedra, dando vida para suas ideias. O Kumon acredita que toda criança vai mais longe quando aprende por si mesma, que pais comprometidos com o estudo dos filhos criam adultos mais confiantes e preparados, que o estudo no lar desenvolve a autonomia e a concentração e que a orientação individualizada expande a capacidade de cada um. Tudo isso sempre foi a essência do nosso método. Por isso, contar com o apoio do Kumon agora é ainda mais essencial para as crianças. Matricule seus filhos. Kumon é para agora. Kumon é para a vida. O app Cargo é o aplicativo que é realmente parceiro do caminhoneiro. Com o app Cargo, você não roda mais vazio e nem fica esperando carga. Pelo sistema de geolocalização, a transportadora encontra os caminhões que estão mais próximos, economizando seu tempo. O app Cargo oferece ainda o Clube de Descontos, onde você pode encontrar combustível, pneus, lubrificantes, equipamentos com valores abaixo do mercado. App Cargo, o aplicativo parceiro do caminhoneiro. De vendedor de sorvete a multiempresário. Hoje, dentro do ramo de facilities, presta serviços de relevância dentro de vários municípios do estado de São Paulo. Eu estou falando do CEO do Grupo Safe, Wagner Borges. Seja muito bem-vindo, Wagner, ao nosso programa Líderes e Negócios. Uma honra ter você aqui. Prazer é todo meu. Conta um pouquinho dessa história, essa sua trajetória dentro desse mundo dos negócios, até um pouco antes de chegar no mundo de facilities, né, do serviço terceirizado. Conta um pouquinho pra gente. Começamos lá em 1989, eu tinha 9 anos, com o falecimento do meu pai, houve a necessidade do trabalho. E de lá para cá a gente tem feito muitas coisas. E minha mãe estava longe, fora do mercado de trabalho. Minha mãe sempre foi minha grande inspiração de honestidade e disciplina, fé. E
passamos por diversas áreas e a área que eu acho que eu aprendi mais foi a área da indústria, que eu tinha os 3 setores, a área de serviço, a área de transformação e a área comercial. Em 2008, eu quebrei com uma indústria, fiquei devendo no mercado, e aí eu pensei e repensei sobre a minha trajetória, e aonde veio o nome Safe, que a tradução é seguro, aí foi onde nós montamos o grupo Safe, e o mercado na área privada estava quebrado, e eu preferi, então, investir na área pública. São esses momentos assim de dificuldade e os desafios que trazem, né, essa veia latente do empreendedorismo para você poder renascer com uma própria ave fênix, né, e retomar o caminho dentro de um nicho diferente de várias coisas que você fez até hoje. Não podemos desistir. Pois é, nunca, jamais. Como você vê esse mercado de terceirização de serviços hoje, de facilities? Você acha que ele está propício para quem está começando, para quem já está nele? Como ele está aquecido? Como você enxerga ele hoje? Ele tem crescido bastante. O setor público ele tem investido muito na área de terceirização porque melhora em si a qualidade do serviço. Porque o pessoal concursado, eles meio que fica um pouco mais à vontade. Quando entra a área de terceirização, a gente trabalha em cima de metas e números de atendimento. É uma necessidade constante ali de se chegar num resultado com o menor investimento possível para dar esse resultado rápido. Para os municípios, há uma economicidade grande, porque a gente acaba substituindo com menores pessoas e com a qualidade maior. O funcionário que não opera, a gente acaba substituindo ele. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Facilities, a Abrafac, foi registrada uma movimentação de mais de 100 bilhões de reais no último ano. E isso, transformado em empregabilidade, foi empregando 1,5 milhão de pessoas. É bastante gente, o mercado é realmente bastante grande, é bastante expressivo. A gente sabe também que você, como eu mencionei no começo, vocês prestam serviços para vários municípios dentro do estado de São Paulo. A gente tem Sorocaba, Cubatão, dentre vários outros. E eu sei que tem um plano especial de expansão para 2020 com novidades chegando, né? Sim, claro. Hoje nós estamos investindo em produtos. Compramos uma fábrica de produtos de limpeza, onde nós mesmos somos os nossos clientes. Então a gente hoje está fazendo papel higiênico, papel toalha, lençol de papel, produtos de limpeza. Então o ano de 2020 nós vamos não só investir em serviço, mas também em produtos. Então, uma boa oportunidade para ainda explorar outros mercados ali dentro, né? De repente, fazendo já tudo de casa, né? Desde a matéria-prima ali até a venda final. Voltando da onde eu comecei, né? Eu comecei com o privado e estou hoje investindo um pouco mais na área privada, mas o setor público tem crescido bastante e ajudado a gente bastante. Você como empresário, como você vê as oportunidades de quem quer começar nesse negócio hoje? A gente sabe que você deu aqui demos alguns números dentro dessa pesquisa, você falou que o mercado também é bastante aquecido. Quem quer começar? Qual seria uma dica aí, de repente, essencial? Eu vou dar uma dica de Philip Kotler. Primeiro você entende, depois você atende. Estude. É verdade. E até aproveitando, parafraseando aqui também Henry Ford, que diz que as pessoas acabam fracassando na vida e devem usar esse fracasso como uma oportunidade de fazer tudo de novo, só que de uma forma mais inteligente, né? É aquele velho mote da resiliência, de você ir para cima e não deixar as coisas simplesmente morrerem por aí, né? Agora, para a gente completar, fala um pouquinho sobre a perspectiva daqui para frente do grupo, né? Já com essa nova fábrica, já pensando nessa expansão, existe um número que vocês pretendem atingir nesse ano e até os próximos? Então, isso é relativo porque a gente já sai de casa na intenção de fazer o que tem que ser feito. E participamos de várias licitações. Não tem assim, um número que a gente quer chegar. Eu costumo dizer que eu vou morrer tentando. E terminando, a célebre frase de sucesso do grupo? Fazendo o que tem que ser feito até 2019, hoje fazendo mais do que tem que ser feito. A Bíblia diz que quando te pedirem 1 milha, você ande 2. Então, a partir de hoje, nós estamos andando as 2 milhas. Maravilha. Wagner, muito obrigado pela sua presença, agradecemos por ter vindo até nós e esperamos ver você em breve e grande sucesso para o Grupo Safe em 2020. Obrigado. O Líderes em Negócios fica por aqui, você pode acompanhar as novidades e os bastidores através das nossas redes sociais. Curta, compartilhe, fique por dentro do programa você também. Até a próxima semana. Líderes em Negócios é um oferecimento de Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de equipamentos do Brasil. Clube do Resíduo,
a sua plataforma para compra e venda de resíduos. Placarte, arte em pedra.